No vídeo anterior, nós ficamos conhecendo Piotr Alexandrovich Miusov, que é um primo da falecida Adelaida Ivanovna, a mãe, é claro, do Dmitri, do Mitya. E aparentemente esse cara é um cara do mundo, cosmopolita, né? Todo versado em pensamentos revolucionários, né? Conheceu, como é que é? Conheceu pessoalmente Proudhon e Bakunin. As pessoas acho que geralmente pronunciam Bakunin, mas esse tradutor tem acho que ele tem um pudor por mostrar a tonicidade certa, né? Por isso que ele faz questão de colocar um acento, por exemplo, em Adelaida Ivanovna, né? E soa mais russo, né? Então eu vou seguir a sugestão do tradutor, Bakunin, em vez de Bakunin. Né? Bom, já que a gente está fazendo essa digressão, vamos conhecer quem que foram esses dois, né? Primeiro nós temos o Monsieur Proudhon, né? Então, basicamente, quem foi ele? Ele viveu de 1809 a 1865, foi um ideólogo anarquista, pai do anarquismo, amigo de Marx. Só que aí a amizade foi quebrada quando um lá escreveu um artigo que o outro não gostou, e aí começaram lá a começaram a se bicar, né? Por questões teóricas. Isso não é tão incomum assim, né? Merleau-Ponty, por exemplo, rompeu com Sartre porque Sartre, assim, vários intelectuais, né, apoiavam a União Soviética, né? Mas aí de repente o Stalin começou a forçar, e aí os intelectuais iam, não, mas veja bem, é um propósito maior, é a revolução, é pelo povo. Merleau-Ponty até foi um tempo com essas desculpas, mas teve um momento que não pôde fechar os olhos para a realidade e olhou para aquilo ali e falou assim, não, isso aqui não pode. Daí o Merleau-Ponty escreveu O Humanismo e Terror, que é justamente contra Stalin, né? Então Merleau-Ponty voltando à razão. E o Sartre não gosta, o Merleau-Ponty critica o Sartre, os dois rompem por causa disso, eram grandes amigos. A mesma coisa com o Camus, né? Que é o Camus, né? Se escreve Camus. Também rompeu com Sartre, porque Sartre ficou até o final, né? Dando apoio ao monstro universal Stalin, né? Ele tinha foto com Che Guevara e com essas, acho que com Fidel Castro, sei lá o que, a Simone de Beauvoir também, né? Ficavam fazendo aquelas putarias ideológicas e políticas, né? Que não tem nada a ver com a nossa história, mas só me lembrou que não é incomum, né? Filósofos e pensadores, né, acabarem uma amizade por causa de questões teóricas, né? Bom, e aí quando Marx e o Monsieur Proudhon romperam, houve um rompimento na Associação Internacional de Trabalhadores, que era um movimento bem importante naquela época, né? E aí ficou uma ala mais marxista e a outra ala anarquista, né? Do Monsieur Proudhon a frase: aquele que puser as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano, e eu o declaro meu inimigo, né? O outro teórico mencionado foi o Bakunin, que viveu de 1814 a 1876. Foi um revolucionário anarquista também, influência substancial entre os radicais da Rússia. Participou da Rebelião Tcheca de 1848. Ele foi preso e exilado na Sibéria, né? Sibéria é aquele lugar super frio lá na Rússia, uma prisão, né? Não tem como fugir da Sibéria, ou é muito difícil fugir da Sibéria. E depois, já que nós estamos falando em 1848, Primavera dos Povos, eu acho que eu mencionei no vídeo passado, em 1848 nós temos a Revolução de Fevereiro, que foi a criação da Segunda República Francesa com Luiz Napoleão Bonaparte. Não é o Napoleão Bonaparte, é o sobrinho do Napoleão, né? Napoleão original,
digamos assim. E aí fazem toda essa folia de agora é a liberdade, mesma coisa que a Revolução Francesa, né? Fizeram toda aquela folia para depois deixar um tirano assumir o país. E aqui também, né? Tem toda essa folia de liberdade e que agora o povo vai mandar e a igualdade para todo mundo. E o próprio Luiz Napoleão daqui a pouco vai se tornar um ditador na França também, né? Nesses quesitos, quando eu olho pelo menos de fora, assim, eu fico muito como a postura do Machado de Assis em Esaú e Jacó, né? Você tem lá um partido lutando por um lado, ou vamos pegar o próprio Pedro e o Paulo, né? Que são o Esaú e Jacó do livro Esaú e Jacó do Machado de Assis. Então um defende a república, o outro defende a monarquia, né? Um defende os movimentos mais revolucionários. E sem entrar no mérito, Machado de Assis não precisa nem entrar no mérito de qual desses dois estaria mais certo, mas os dois defendem de modo imaturo, né? Simplesmente para lutar contra o regime que veio antes, né? É claro que eu estou simplificando a história em comparar todos esses movimentos com o Pedro e o Paulo do Machado de Assis, mas eu tenho esse direito, não sou historiador. Bom, uma vez falada essas referências, né, eu acho que a gente pode continuar. Ao longo de sua carreira, manteve relações com muitas pessoas das mais liberais da sua época. E tanto na Rússia quanto no estrangeiro conheceu pessoalmente Proudhon e Bakunin. E já no final de suas viagens gostava particularmente de rememorar e narrar episódio dos 3 dias de Revolução de fevereiro de 1848 em Paris, insinuando que por pouco não participara pessoalmente das barricadas. Essa era uma das lembranças mais gratas da sua mocidade, né? Por pouco eu não fui um herói revolucionário. Tinha fortuna própria de aproximadamente 1000 almas. Okay? Lembre-se que os camponeses eram contados como alma, e você conta a riqueza. Quer dizer, um dos modos de contar a riqueza é quantas almas você tem. Então, se você tem 1000 almas, você tem 1000 camponeses trabalhando para você. Servos, né? Não é bem escravo, mas eles estão presos à terra, né? Ao mesmo tempo que eles têm direito à terra, mas eles te servem, né? Então é um modo de contar. Lembre-se, quando a gente fala da Constituição da Mandioca, a gente lembra que se contava a riqueza por escravos também, né? Mas aí não queriam falar escravos, aí falavam quanta mandioca você consegue produzir, né? Uma digressão, mas é um paralelo. Tinha fortuna própria de aproximadamente 1000 almas, segundo estimativas daquela época. Sua magnífica fazenda ficava logo na saída de nossa cidadezinha e confinava com as terras do nosso famoso mosteiro, ou seja, tinha ali a fronteira, né? Confinava vem disso, né? Com fim. Você tem o fim com. Né? O mosteiro tem um fim aqui e as terras dele têm um fim aqui, então os dois têm um fim juntos. Né? Sua magnífica fazenda ficava logo na saída de nossa cidadezinha e confinava com as terras do nosso famoso mosteiro, contra quem Piotr Alexandrovich, ainda em sua primeira juventude, mal recebera a herança, começara, sem pestanejar, um infindável processo pelo direito a certo tipo de pesca no rio ou corte de madeira na mata, não sei ao certo. E achou que era até a sua obrigação de cidadão e homem inculto iniciar um processo contra os clericais. Né? Clericais aqui está entre aspas, tem uma notinha. Referência irônica aos representantes da Igreja Ortodoxa que não usavam esse qualificativo não russo. Né? E ao ele usar o qualificativo russo e chamar os membros da Igreja Ortodoxa de clericais, é claro, ele está aproveitando para dar uma alfinetada nos seus inimigos de disputa de terras.